Boa noite. Como fortalecer a musculatura se a rigidez e tensão muscular limitam os movimentos e causam tanta dor? Aí é que está o ponto, Dayana. É, Muitas pessoas, eu não sei se você fez com acompanhamento profissional ou não, ou se você fez sozinha, tá? Mas muitas pessoas começam por esse primeiro passo, pelo fortalecimento. Então, olha só, como eu vou fazer mais uma vez aqui a pergunta dela. Ó. Boa noite. Como fortalecer a musculatura se a rigidez e a tensão muscular limitam os movimentos e causam tanta dor? Olha só, ela já deu a resposta. O que o corpo dela está pedindo? Está pedindo menos rigidez, menos tensão muscular, porque está limitando os movimentos dela. Então, será que ela deve começar pelo fortalecimento? Será que ela deve gerar mais contração na musculatura, mais estresse? Será? Não, tá? Na minha opinião profissional, não. Então, provavelmente ela não teve um êxito no tratamento dela, no programa dela de exercício, porque ela começou de uma forma que não é tão recomendada, que não é tão adequada. Pode ser por falta de conhecimento próprio ou até mesmo por falta de conhecimento profissional, enfim, não sei. Ou até mesmo a estratégia que tentou ali não deu certo, ela acabou desistindo rápido, né? Porque teve dor logo e aí acabou desistindo. Então, o que eu faria nesse caso? Primeiro, eu minimizava a rigidez e a tensão muscular e melhorava os seus movimentos. Porque não é isso que você tem mais dificuldade? O que eu falei no começo da live? Para quem me perguntou, professor, qual que é o melhor exercício para quem tem fibromialgia? O que eu falei? Eu falei, não existe melhor exercício para quem tem fibromialgia. Existe a melhor programação. Então, nesse caso, ó, a programação talvez sempre foi inadequada. Então, tem que focar nesses outros pontos. Só que esses outros pontos é bem específico, é algo que a gente considera, as pessoas, de certa forma, consideram um pouco chato. Então, quase ninguém gosta de fazer alongamento, quase ninguém gosta de fazer soltura miofascial, trabalho de movimento, mobilidade, consciência corporal, entendeu? Não gosta, mas é necessário, é o que a pessoa precisa. Você quer fazer o que você gosta ou você quer fazer o que é necessário para você melhorar? Se você ficar batendo, dando soco na ponta de faca, você vai continuar tentando, tentando, tentando e não tendo resultado. A tendência é essa, possivelmente. Agora, se você fizer o que realmente você precisa, mesmo não sendo o que você gosta tanto, a probabilidade de você ter bom resultado, ela vai ser muito maior. Então, eu faria isso no seu caso, tá? Eu faria isso. Começaria com minimizando a rigidez, tensão muscular, melhorando o movimento, para depois fazer o fortalecimento, para depois fazer um trabalho de exercícios aeróbios, por exemplo, tá bom? Espero que tenha ficado claro aí para você. A fibromialgia afeta a TM? Então, eu vejo vários relatos de pessoas falando que depois que foi diagnosticada com fibromialgia, ela teve esse acometimento, né, na ATM, ou até mesmo ela já tinha e piorou. Por que piorou? Porque geralmente a pessoa que tem fibromialgia, ela busca um tratamento e ela não encontra ali. É demorado, né? Ela se encontrar num tratamento. É difícil. Até mesmo, às vezes, é difícil ela chegar no diagnóstico. E aí o que acontece? A pessoa entra num quadro de ansiedade, depressão, nervosismo, ela não consegue encontrar a esperança dela vai se apagando, vai se acabando, vamos dizer assim. Então ela começa a descontar isso no dia a dia. Ela começa a morder muito, ficar muito tensa durante a noite. Geralmente essas pessoas têm bruxismo e aí tensiona toda essa região superior. A gente foca mais em trapézio, musculaturas aqui do seu rosto, né, da face, musculatura posterior aqui do pescoço. E aí ela começa a gerar uma tensão desnecessária na região e aí começa a sentir dor, entendeu? E vai desgastando, tá? Tem outros acontecimentos que estão relacionados, mas aí entra mais, ó, ela mesma falou aqui para mim, ela falou, verdade, professor, então provavelmente isso está acontecendo com ela, né? E aí tem outros acontecimentos que entram, mas aí precisa de uma análise mais detalhada, precisa de um acompanhamento médico para ele te falar. Mas na maioria dos casos, o que acontece é isso. Ela falou, estou sentindo muitas dores. Então, na maioria dos casos, é isso que acontece. A gente brincando esse assunto com uma pessoa que tem fibromialgia, entendeu? Então, ela tem esse comprometimento por conta da fibromialgia. A fibromialgia acaba afetando ainda mais a TM dela, ou por conta da fibromialgia ela gerou essa TM e aí ela está com muita dor. Ó, a Ana Souza, que é minha aluna, né? Ela está acompanhando no Facebook. Ela falou: eu uso placa de bruxismo à noite. Ela usa. Muitas pessoas têm que usar, né? Porque a placa, que geralmente quem tem o bruxismo, usa essa plaquinha para minimizar essa tensão, para minimizar esse desgaste. Aí você fica com menos dor. A tendência é essa, né?
Então é isso que acaba acontecendo, ó. A Cortania, ela falou, meu trapézio está sempre tensionado, olha só. A região do trapézio, quem tem fibromialgia, geralmente, né, o trapézio é o famoso músculo das emoções. Então, para pensar, quando você está muito ansioso, ou quando você está com medo, ou quando você está muito triste, está depressivo, enfim, para onde você joga toda a tensão do seu corpo? Geralmente para os ombros. Então você tensiona o ombro involuntariamente, né? Então, sem você pensar, involuntário. Voluntário é eu falar assim, ó, eu faço isso aqui, eu levo meus ombros, estou contraindo o trapézio, certo? Voluntariamente. Eu estou pensando, estou querendo fazer esse movimento. Agora, involuntariamente, você fica tensionado ali, você não percebe. Morde os dentes, tensiona toda essa região superior sua. Então, isso acaba acontecendo tanto no seu dia quanto durante a noite. E aí, durante a noite, as pessoas usam a plaquinha para minimizar esse estresse que acaba acontecendo, entendeu? Então, é o caso da Nicélia Nepomuceno. Muito obrigado pela sua participação. Possivelmente esse é o acontecimento, tá bom? Não desista. Procure sempre o acompanhamento de um profissional para te ajudar. Certo? Vamos para a próxima pergunta. Muito legal. Ó, vamos lá. Essa pergunta eu recebo todo santo dia. Eu vou fazer um vídeo específico sobre essa dúvida, e quando a pessoa me perguntar, aí eu vou lá e já mando o vídeo para ela que está pronto, né? Porque todo dia eu respondo com o maior prazer as pessoas que me mandam mensagem no chat, que me mandam mensagem, que me perguntam. E aí todo dia eu respondo a mesma coisa. Eu falei, caramba, e eu perco muito tempo, porque eu tenho que ficar escrevendo, às vezes eu mando áudio, né? Quando o dedo está muito cansado. E eu falei, vou fazer um vídeo, porque eu já vou, mando o link e a pessoa assiste. Então eu tive essa ideia bem legal, vou começar a fazer isso. Vamos lá. Leila Quaresma, ela fez a pergunta da seguinte forma: qual exercício é indicado para a fibromialgia que quer iniciar a fazer exercício? Então é o seguinte, ó, não existe o melhor exercício para quem tem fibromialgia. Isso não existe, é mito, tá? Se alguém te falar, é mentira. Não existe. Hoje eu fiz um post muito importante que fala exatamente algo que está linkado a isso. O que eu vejo a maioria dos profissionais falarem, né? Ah, quem tem fibromialgia, o importante é se movimentar, o importante é fazer exercício. E o mais importante é fazer o exercício que você mais gosta. Isso está totalmente errado, tá? Na minha opinião, tá? Vocês pedem minha opinião, estou aqui abordando esse assunto. Isso está totalmente errado, porque a maioria das pessoas não consegue ter um bom resultado, porque estão fazendo o exercício que mais gosta. Nem sempre fazer o exercício que você mais gosta é o exercício que você precisa. Como assim, professor, que eu preciso? O nosso corpo ele tem várias capacidades físicas. Então, por exemplo, você tem a questão da força. A força você tem 5 variedades de força, você tem a flexibilidade, você tem a mobilidade, você tem que mais? A questão cardiopulmonar e vascular, que é respiratória, que aí a gente trabalha exercícios resistidos, exercícios aeróbios, né? A gente considera dessa forma, porque o exercício resistido entra também o exercício de fortalecimento, que você vence uma resistência, que aí entra a hipertrofia, entra a potência, entra força máxima, entra algumas variedades como essa que eu estou falando. Então, você não deve fazer o exercício que você mais gosta. Você pode fazer? Pode, mas você não pode olhar para o exercício que você mais gosta como um exercício, como um tratamento. Você tem que olhar ele como um complemento. Então, por exemplo, você tem que focar no seu programa de exercício, né? Que é o que eu faço com as minhas alunas. Para quem não sabe, eu tenho um programa de consultoria online que eu faço todo o planejamento para a aluna e ali eu dou essa consultoria para ela, tá? Para que às vezes as pessoas não sabem que eu presto esse trabalho. Esse é o meu trabalho, eu faço só isso, tá bom? Então ali eu vou determinar qual que é a necessidade da aluna. Como que eu vou descobrir isso? Através de uma avaliação física. Então vou verificar como está a flexibilidade, como está o movimento, quais são os principais pontos de dores, o que a gente precisa trabalhar, como que está os seus movimentos básicos do dia a dia, qual a maior dificuldade de você sentar, levantar, se movimentar, rodar, como está o seu sono, como está a sua alimentação, todos esses pilares eu também abordo dentro do programa. Como está a sua saúde mental, porque lá dentro do programa tem um psicólogo que tem algumas aulas, módulos gravados, a gente faz encontros ao vivo, tem a nutricionista com módulos gravados mostrando para você o caminho, né, para você ter mais qualidade de vida através da alimentação, focado para quem tem fibromialgia e dor. Tem os encontros ao vivo também. Então não é tão simples quanto parece. Um único exercício é melhor para a fibromialgia, é o contexto geral. Então comece a olhar para os seus pontos mais fracos. Eu chamo de elo mais fraco, igual uma corrente. A corrente ela tem vários gomos. Eu vou comprar uma corrente de plástico para usar nas lives e dar esse exemplo sempre.
A corrente tem vários gomos e vamos supor que a corrente tenha 1 metro. É importante que todos os gomos eles sejam fortes por igual, entendeu? Não adianta os gomos da extremidade da corrente ser forte e no meio da corrente, ali na metade dela, o gomo é mais fraco. Porque se você amarrar essa corrente numa ponta e amarrar numa outra, por exemplo, vamos supor que a gente vai guinchar um carro. Você amarra no carro da frente, que vai puxar, e você amarra no carro de trás, que está quebrado. Os gomos das extremidades, das pontas, eles são fortes, mas no meio é fraco. A hora que você puxar o carro para fazer esse guincho, vamos dizer assim, para guinchar o carro que está quebrado, a corrente vai quebrar no meio. Então não adianta, entendeu? Assim funciona com o nosso corpo. Olha aqui o esqueleto aqui atrás, ó. O nosso corpo, ele tem várias articulações. Então não adianta você focar nas articulações mais estéticas, que geralmente, por exemplo, mulher foca mais em glúteos, né? Foca mais em perna, gosta de abdômen e tal. E homens geralmente gostam mais de braço. E você esquecer da sua coluna, você não cuidar da coluna, entendeu? Você esquecer dos músculos estabilizadores, dos músculos menores, entendeu? Você esquecer de outros pontos. Por quê? Porque você desenvolve os músculos maiores e aí você não tem uma base muito forte, não tem uma estrutura forte. E aí você começa a sobrecarregar a sua coluna, aí você tem uma protusão discal, você tem uma hernia de disco, você deixa o seu quadril vulnerável, você deixa o seu ombro vulnerável, o joelho, que são as principais articulações que mais sofrem, né? Então isso acaba acontecendo. Não existe o melhor exercício para quem tem fibromialgia. E sim, aquele programado para a sua necessidade atual. E cada pessoa é um ser único e exclusivo, cada pessoa vai ter a sua individualidade, tá? O que é bom para Ana não é bom para Márcia. O que é bom para Fernanda não é bom para a Isabela. E assim sucessivamente. É assim que funciona, tá? Porque um vai ter uma idade específica, o outro vai ter outra idade. Um vai ter um peso, um vai ter um tipo de trabalho. Trabalha em pé, o outro trabalha sentada. E assim segue a vida, tá? Mais ou menos dessa forma. Espero que tenha ficado claro. Eu abordei mais profundo o assunto. Fica até um pouco chato, mas eu gosto de dar exemplos, porque tem pessoas que precisam ouvir em formatos diferentes, né? Eu espero que tenha ficado claro esse assunto, tá bom? Ó, muito importante, mas tá um pouco incompleta a pergunta. Quem falou foi a Marinho, né? Ela está acompanhando no Facebook. Ela falou o seguinte: devido à fibromialgia, sinto muito ardor-me nos músculos e nos pés. Acho que é queimação que ela quis dizer. Me corrija se eu estiver errado, tá bom? Seguinte, vamos lá. Se for essa queimação, pode ser a questão da circulação, então tem que verificar. Ou você tem nódulos musculares, pode ser uma fascite plantar, então tem que investigar, tá bom? O que você pode fazer para tentar aliviar de forma imediata e rápida? É uma massagem, então faz uma automassagem, você pode utilizar as próprias mãos, você pode utilizar um cabo de vassoura como um rolinho, como se fosse um bastão de massagem, você pode usar uma bolinha de tênis, você pode usar uma garrafa com água congelada, tem diversas opções, tá? Esse é para fazer automassagem, né? E aí, complementando esse passo a passo, você pode usar o trabalho de movimento, então verificar se a sua articulação está comprometida, movimentar ela, tá? Em diversas possibilidades, e também complementar com o trabalho de flexibilidade, tá? Dependendo do caso, você precisa fortalecer essa articulação. Se você ficar somente no trabalho, vamos dizer assim, analgésico, de relaxamento, aí os episódios eles vão aparecer outras vezes. Então, além de você relaxa para minimizar aquele desconforto, depois você fortalece para que a musculatura ela não sofra mais vezes e essas dores apareçam outras vezes com muita frequência. Então tem que fortalecer. Mas para a gente saber com exatidão, Marinho, essa questão, aí teria que avaliar, entendeu? Por que eu falo com muita certeza disso? Porque muitas alunas que chegam, que eu recebo aí dentro da minha consultoria, elas têm essa mesma dificuldade. É muito comum em pessoas que têm fibromialgia. E esse é o processo, o passo a passo, mas aí cada um tem sua particularidade, como o professor falou. Sinto dores todos os dias e nenhuma medicação passam as dores. É normal? Então, o papel da medicação é sim controlar o seu limiar de dor e também melhorar a sua qualidade do sono. Geralmente a pessoa que tem fibromialgia tem o sono comprometido.
E aí é no sono que a gente restaura o nosso corpo. Então, imagina o celular. A maioria das pessoas deixa o celular carregando durante a noite, né? Por quê? Porque durante o dia a pessoa usa aquela energia que tem dentro do celular. Então, nosso corpo funciona muito parecido. Obrigado, Cessa. Deixa eu fixar aqui o comentário dela. Ela colocou o site que o pessoal está pedindo para quem quer fazer a inscrição aí, para quem quer saber, quer ser minha aluna, ver como funciona. Obrigado, fixei. Então, como funciona? Você, durante o dia, você gasta a sua energia, né, para fazer suas atividades diárias, e mesmo que sejam poucas, você acaba gastando pouca energia que você tem. Se o seu corpo está comprometido, você está com alguma articulação, ou você está com uma flexibilidade comprometida, você está com fraqueza na musculatura, enfim, diversos acontecimentos podem estar ocorrendo com cada pessoa diferente. Você vai ter um desgaste muito maior. Você vai precisar, por exemplo, se você tem fraqueza na musculatura, você vai precisar gastar muito mais energia do que uma pessoa que não tem essa fraqueza. Se você tem dificuldade de se locomover, porque sua flexibilidade está comprometida, ou a sua força, a sua resistência, enfim, você vai gastar muita energia, porque vai ser mais difícil, vai demandar mais, comparado a uma pessoa que não tem essa questão, entendeu? E aí, quando chega no final do dia, você encerrou aquela bateria, né? Aquela energia que você tinha. Então, você começa o dia com 100%, né? O fibromialgia não começa com 100%, mas só estou dando um exemplo aqui para você conseguir visualizar. Mas você começa com energia 100%, aí vai passando o dia, você vai gastando 5%, 10, 20, 30, 40. Quando chega no final do dia, você tem 15% de energia. E aí, como que o corpo se restaura? Como que ele se recupera? Através do sono. Então, por isso que todos os profissionais falam, né? A literatura fala, os artigos, todos os estudos, que para a pessoa ter uma melhor qualidade de vida, para quem tem dor, para quem tem fibromialgia, tem que ter uma boa qualidade do sono. E aí o médico ele usa o medicamento, se for esse caso específico, para te ajudar a melhorar a qualidade do sono. Aí, com a qualidade do sono melhorada, você vai reduzir os seus níveis de dor. Só que a maioria das pessoas elas ficam dependentes somente do medicamento. Não estou falando que seja o seu caso, Rosa, mas pode acontecer, entendeu? Se você toma só o medicamento esperando que suas dores passam e as dores não estão passando, você está seguindo um caminho que não é tão adequado, tá? Então, além de você usar o medicamento, você tem que verificar como está a sua saúde mental, você tem que verificar como está a sua alimentação e você tem que praticar exercício físico. A Sociedade Brasileira de Reumatologia, ela recomenda que o melhor tratamento para quem tem fibromialgia é o autocuidado, é o cuidado consigo mesmo, do paciente. E o primeiro passo que você deve dar, qual que é? A prática de exercício físico é recomendada por lá. Pode entrar lá no site e dar uma olhada agora. Sociedade Brasileira de Reumatologia, essa é a nossa referência no Brasil. Os médicos, fisioterapeutas, nutricionista, o professor de educação física, todos os profissionais da área da saúde, pega como referência porque tem os estudos, tem as referências ali que orienta qual é o caminho que o paciente deve seguir, tá? Então, mais ou menos assim, sempre alinhado com a patologia, a doença que a pessoa tem, né? Se a pessoa tem fibromialgia, ela vai buscar aquele assunto específico. Se ela tem artrite reumatoide, tem outro assunto específico. Se ela tem lúpus, aí tem lá as orientações específicas. Cada uma vai ter a sua diferenciação. Então, na fibromialgia é dessa forma. Então, eu recomendo que se você está nesse momento, dependendo somente do medicamento, achando que ele vai te ajudar a passar suas dores, você tem que mudar a sua estratégia. Usa o exercício ao seu favor. E o exercício não é somente caminhada. Caminhada é exercício aeróbio, tá? É uma das cartas que você tem dentro do jogo. Mas você tem várias outras possibilidades dentro do programa de exercício. Ah, professor, mas eu não sei. Se você não sabe, você precisa de um acompanhamento, que é o trabalho que eu presto, por exemplo, ou se você escolher por fazer um acompanhamento presencial, aí você tem que procurar um profissional que seja especialista nesse assunto aí na sua região, tá? Para começar a melhorar através do exercício junto com o medicamento. Combinado, então? Fechou, espero que tenha te ajudado, viu? Mas presta muita atenção, tem muita gente que se prende a isso e aí começa a fazer de forma errada. Maravilhoso, faz 2 ozonoterapia é bom, fazer acho que ozonoterapia. Não tem comprovação, é uma prática complementar, tá? Isso daí é muito individual para cada pessoa. Seu médico
indicar para você, vocês precisam confiar mais no médico de vocês. Se você está sendo orientada por um médico e aí você não está tão confiante, está com um pé atrás, outro na frente, talvez você esteja sendo acompanhado pelo profissional não tão adequado para você, entendeu? Eu vejo as pessoas buscando alternativas através da internet, né? Como se fosse anônimo, vamos dizer assim. Um milagre, algo que nem o médico soube e tal. Pô, pessoal, se você está seguindo algo e você acha que não está funcionando, você não confia no seu médico, você tem que procurar um outro profissional. É assim que funciona com o professor de educação física, assim que funciona com o fisioterapeuta, funciona com tudo na sua vida. Se você tem alguém que faz a obra da sua casa, pô, você viu que o cara está fazendo os negócios meio estranhos e tal, você vai ter que trocar o PD, você vai deixar o cara fazer sua casa toda cagada para daqui 5 anos a casa desabar, começar a chover, infiltrar água, estragar todo o dinheiro que você investiu, que foi suado para você. Então é assim que funciona, né? É que infelizmente, num atendimento, por exemplo, na área da saúde, você vai acabar sendo prejudicado, né? Porque se você já pagou, então é difícil, mas é o que acontece. Essa é a minha opinião sobre esse assunto, entendeu? Vamos lá, deixa eu pegar mais alguma pergunta aqui para a gente dar continuidade. Tá show demais, pessoal. Vamos bater 100 pessoas? Cadê? Compartilha aí, turma. Ajuda o professor. Vamos nessa, a união faz a força. Ó, a Fertava, ela perguntou o seguinte, né? Professor, qual o melhor exercício para quem tem coluna operada? Depende. Quanto tempo que você fez essa operação? Qual foi o tipo de cirurgia? Por qual motivo você operou? Entendeu? Tipo, enfim, tem várias outras perguntas que precisam ser feitas, mas de forma geral, para quem faz a operação, a pessoa ela fica por um tempo de recuperação, ela fica imóvel, né? Para recuperar. E aí, quando ela faz isso, ela perde a força da coluna. Então, de forma geral, ela precisa tanto melhorar, tanto cuidar, né? Não melhorar, porque eu não sei como que ela se encontra, mas tanto cuidar da flexibilidade dela, quanto do fortalecimento, porque a coluna é a base da nossa casa, né? Então, quando você tem a casa, você não faz as colunas para sustentar o teto, para sustentar o próximo cômodo de cima, enfim. Então você precisa fortalecer, trabalhar o core, o centro, né, do nosso corpo, o núcleo, manter ele forte. Para quê? Para ele proteger as suas vértebras, proteger a sua coluna e ter uma coluna saudável, com menos dor. E cuidar da sua flexibilidade também. Porque a flexibilidade permite que a gente tenha uma boa postura, permite que a gente faça um movimento com menos desgaste, um movimento com menos prejuízo, e aí você tem uma qualidade de vida melhor, tá? Mas assim, exercício, eu falar assim para você, o melhor exercício é a prancha abdominal. Não sei, eu tenho que entender. Você tem condições de fazer uma prancha abdominal hoje, se eu pedir para você? Não sei. Talvez você vai ter que fazer a prancha com o joelho apoiado. Talvez você vai ter que fazer a prancha lateral. Tem as variações de prancha, né? Tem a prancha na futebol, tem a prancha no bozu, tem a prancha com a palma da mão, tem a prancha com o cotovelo, tem a prancha alternando as mãos, entendeu? Então tem várias variedades, né? Mas você tem que fortalecer o core de uma forma geral e os músculos paravertebrais, que é os multífidos, músculo do quadrado lombar, a musculatura da parte posterior do tronco. Então, parte posterior fortalecer, parte anterior, que é a parte da frente abdominal, entendeu? Então é isso. Não é tão simples quanto parece. Se fosse, com certeza você não teria essa dúvida, entendeu? Mas de forma geral, se você pegar o contexto geral, você vai conseguir ter mais segurança no tratamento. Ó, esse aqui eu recebo muito essa pergunta, né? O rolo de liberação miofascial, podemos usar em casa? Qual o indicado? Pode usar em casa sim, claro, ele é excelente. Você pode usar na academia, não vai fazer diferença. O importante é você saber o que você está fazendo e como você está fazendo, tá? Para quem não sabe, o rolo de sutura miofascial é aquele cilindro, é um rolo assim, ó, de 30 centímetros, é que o meu não está aqui. O meu tá lá no meio das coisas. É um rolo de 30 centímetros assim, que você faz uma automassagem, chama soltura ou alguns casos como liberação miofascial, soltura miofascial, automassagem, enfim, tá? De uma forma popular, uma forma mais técnica. E aí você faz ali para minimizar a tensão, para minimizar a sua rigidez,
melhorar o fluxo sanguíneo, tem vários outros benefícios, tá? Qual que é o indicado? Eu indico um que ele é feito com material chamado EPP. Essa é só uma abreviação do nome, porque o nome é bem difícil de pronunciar, de falar aqui. Então, procura o rolo de soltura miofascial feito com material chamado EPP. Ele é todo liso, parece isopor, bem rígido, porém ele é confortável. Se você comprar outros modelos, outros tipos de rolo, com certeza você não vai conseguir usar. Por quê? Porque ele é muito desconfortável, ele machuca. Geralmente quem usa ele é o pessoal do CrossFit, é o pessoal que faz funcional, corrida, pessoas que não têm dor crônica, tá? Porque ela resiste mais. Por quê? Porque geralmente ele tem uns caroços, ele tem algumas ondulações, que aí pega mais profundo na musculatura, entendeu? Mas para a gente que tem fibromialgia que é muito sensível, não vai dar certo. Tem que ser o rolo todo lisinho. Combinado, Eliana? Show, vamos para a próxima dúvida aqui. Ó, essa daqui é campeão, eu recebo todo santo dia. Deixa eu beber uma água. Olá, agora com o frio, é normal piorar as dores? É normal, sim. É normal, infelizmente, a gente acaba sentindo mais dor. Qual é a dica que eu quero dar para você? Para você fazer o autocuidado. Lembra que eu falei? Entra lá na Sociedade Brasileira de Reumatologia, fala que o tratamento principal é o autocuidado, cuidado consigo mesmo. Então você tem que se cuidar. Aonde, eu saio de manhã, professor, para trabalhar, eu volto só à noite. Só que quando eu saio de manhã, o sol tá raiando, então tá quente. E no meio do dia, à noite fica muito frio, esqueci blusa, tal. Então você não pode deixar isso acontecer. Anda sempre com uma blusa, com uma luva, uma touca, um cachecol, tá? Um guarda-chuva para evitar tomar chuva e ficar com muito frio. Quando você se expõe, quando você coloca o seu corpo em uma temperatura baixa, o que acontece? Seu corpo ele tensiona, a musculatura ela contrai. Quando você faz a contração da musculatura, as fibras deslizam ali entre elas, né? E aí esse deslizamento que gera atrito vai fazer com que você aumente a temperatura corporal. Só que aí você desgasta muito a musculatura, né? Você tensiona muito a musculatura, que talvez ela já está com contratura muscular, ela está com ponto de dor, ela está comprometida, ela é muito fraca e não aguenta ficar por muito tempo sendo solicitada. Aí o que acontece? Depois, no final do dia ou no dia seguinte, você fica com mais dor. E aí isso vai se tornando uma bola de neve, porque o dia frio vem um na sequência do outro. Aí você não dorme bem, fica cansado, no outro dia fadigado, aí passa pelo frio de novo, e esse acontecimento vai se acumulando, entendeu? Então, esse é um dos motivos, a tensão involuntária que o corpo usa como uma forma de defesa, tá? Então, se cuida aí. Agora eu vou pegar uma pergunta do pessoal lá do Facebook, só um minutinho aqui, deixa eu baixar aqui. Ó, a Socorro, ela perguntou o seguinte: por que temos que ir ao psicólogo? Todas as pessoas com fibromialgia têm que ir a este profissional? Não, nem todas as pessoas precisam ir ao psicólogo, tá? Assim, geralmente quem tem fibromialgia, pelo motivo que eu já falei aqui no início, né? Ela não encontrar o tratamento, demorar a ter o diagnóstico, ela geralmente teve algum trauma. Pode perguntar, todo mundo tem fibromialgia, ou teve um trauma físico ou emocional, teve uma perda muito grande, e aí desencadeou essas dores dela. Geralmente é assim. Então, não adianta você ficar cuidando ali, tipo, ficar forçando só através do exercício. Você tem esse ponto, que é um ponto crítico na sua saúde mental, entendeu? Aqui está o nosso comando, ó, comando central. Se você não está bem aqui, o restante do seu corpo, ele também não vai ficar bem. A tendência é essa, tá? Então, por isso que você precisa cuidar da sua saúde mental. E quem faz esse tipo de trabalho? Psicólogo. Então, você vai fazer uma psicoterapia. Você, dependendo do caso, se o estado estiver muito grave e tal, o psicólogo já tentou de tudo ali e tal, não sei o que precisa complementar, ele encaminha para um psiquiatra, dependendo do caso, cada caso é um caso. Então, por isso que você precisa cuidar. Por quê? Porque se a gente está com a saúde mental muito crítica, esse acontecimento reflete no nosso corpo. Aí a gente não consegue dormir bem, a gente começa a liberar hormônios que para o nosso corpo vai ser ruim para a qualidade de vida, e aí, quando você não dorme bem, você acorda com fadiga, indisposto,
você não restaura o seu corpo e você fica com mais dor, entendeu? Então tudo desregula no seu corpo. Por isso que em alguns casos, não são todos, as pessoas precisam fazer um acompanhamento com o psicólogo, entendeu? Ou a pessoa tem fibromialgia, está com muita dificuldade, ela gera um transtorno ali por conta dessa síndrome, né? Por conta dessa doença, ela gera um transtorno que está prejudicando no trabalho dela, que está prejudicando na família, que está prejudicando no relacionamento. E aí, é, não tem santo exercício, somente o exercício, somente o medicamento que vai ajudar essa pessoa a resolver essa situação. Ela precisa de um psicólogo para utilizar algumas técnicas e ajudar ela a enxergar o mundo de uma outra forma. Às vezes a pessoa sozinha, ela não consegue lidar com isso, entendeu? Imagina uma pessoa que recebe um diagnóstico de câncer ou um diagnóstico de AIDS, não sei, alguma doença assim que você vê que é bem crítica, ou que de repente você tem os dias ou os anos contados, ou não sei, algo do tipo. Você vai ficar com o emocional muito abalado, entendeu? Então sua qualidade de vida vai cair muito. E aí você precisa do quê? De um profissional para te mostrar ali, para te orientar, para usar algumas técnicas que são comprovadas e te ajudar nesse caminho. A Gisélia falou assim: tem que ser um tratamento multidisciplinar. Sim e não, depende de cada caso é um caso. Que nem eu acabei de falar aqui. Em alguns casos, nem todo mundo vai precisar de um psicólogo, entendeu? Talvez somente com o exercício a pessoa consiga, talvez somente com a fisioterapia, ou talvez somente com o medicamento. Então, enfim, cada caso é um caso. Mas, assim, esses pilares são muito importantes, né? O exercício físico, a alimentação, o psicólogo e o medicamento, que aí é o médico que passa. Então é importante. E aí tem os complementares, né? Que são terapias complementares, que não são tão recomendadas, mas que te ajudam. São terapias, por exemplo, acupuntura, massagens, relaxante, quiropraxia, enfim, tem várias outras, né? Auriculoterapia, reflexologia, tem muitas opções aí na área da saúde que consegue te ajudar a minimizar os seus desconfortos e suas dificuldades. Olha só, a questão do Pilates, que muitas pessoas me falam, né? Ah, professor, por que você não indica o Pilates e tal, não sei o quê. Ó, vamos lá, vamos colocar o depoimento aqui da Marla. Marla do Socorro Nascimento Matos. Faço Pilates e não deu certo por 7 meses. Nunca passei por um dia sem dor, já desisti do Pilates. Estou só em casa, morrendo aos poucos com tantas dores, olha só. Tá vendo? E aí eu falo para as pessoas que de 10 pessoas que chegam para fazer a consultoria comigo. Se eu falar assim, o que você fez? Fiz Pilates tal, tive um bom resultado tal. Uma teve um bom resultado, dificilmente chega, né? Talvez as que vêm até mim, as que não veio, né? Que não chegou até procurar o meu trabalho, talvez está fazendo o Pilates lá e está tendo um bom resultado. Mas eu já falei, né? E abordei esse assunto aqui várias vezes, falando por que eu não recomendo e tal. É uma opinião minha, tá? Cada um vai ter a sua opinião. E aí tem gente que fala assim, professor, qual que é o melhor exercício para quem tem fibromialgia? Musculação é bom? Academia, né? A pessoa fala assim, academia é boa? Musculação é bom? Como que eu vou falar que é bom para você, sendo que aí você fala assim, nossa, o professor, ele é top, ele sabe de tudo e tal, ele falou que a academia é bom. Então eu vou lá na academia e vou fazer musculação, porque a academia é uma empresa, né? Aí dentro dela tem as áreas. Então a academia é uma empresa. Então lá dentro tem a musculação. Vamos supor que você escolha a musculação. Aí você vai lá e faz a musculação, acompanhado por algum profissional. Só que, vamos supor que esse profissional é um recém-formado, vamos supor que é um estagiário, vamos supor que ele não seja nem formado, né? Porque tem locais, infelizmente, que ainda acontece isso. Ou que ele é formado, tem bastante tempo, só que ele está desatualizado, ele não tem conhecimento, nunca atendeu ninguém que tem fibromialgia. E aí ele vai lá e te passa um programa, uma programação de acordo com o que ele acha que é melhor, e aí, só que você não consegue melhorar. E aí? Aí você vai falar o quê? O professor Thiago falou que musculação era bom. O professor sabe de nada, meu. Ele falou que era bom, só que eu não tive bom resultado. Eu piorei das dores. E aí você vai pôr a culpa em quem? Vai pôr a culpa em mim, né? Mas a culpa não é minha, é do profissional que ou ele não está preparado, ou ele não é profissional ainda formado, ou ele é um estagiário, ou o foco dele é estudar emagrecimento, ou o foco dele é estudar futebol, outras coisas que ele gosta, entendeu? E aí, entendeu como fica complexo? Pilates é bom? Tá,
É uma estratégia boa. Para quem tem fibromialgia, eu não recomendo. Eu sempre falei aqui, tá? E já falei os motivos e tal. Sempre repito, porque todo santo dia eu recebo essa pergunta. Mas aí tem essa outra questão também. É... Ó, a Linhares falou assim: já fiz Pilates, não tive bom resultado, olha só. Então tem essa outra questão também. Tipo, quem que vai te passar? Entendeu? Então é isso, tá, pessoal? Mas a maioria de 10 pessoas que chegam é muita gente. Tipo, a diferença é muito grande. 9 não tem um bom resultado, né? Foi bom ela abordar isso. Eu queria falar isso porque eu já estou recebendo muito essa pergunta. Ó, a, olha só, a Heloísa falou: tentei Pilates, não deu certo. O que deu bem é a musculação, me deu super bem. Olha só que legal, que show. Ela se encontrou aí na musculação. A Renata falou: a falta de oxigenação nas células provoca fibromialgia. De que forma? Sim, por isso que é recomendado o exercício aeróbio, né? A falta de mitocôndrias, né? Respiração celular é feita através das mitocôndrias, tá? E aí por isso que é recomendado o exercício aeróbio, só que entra naquele ponto. Será que você tem condições nesse momento atual fazer um exercício aeróbio, que é uma caminhada, que é uma bike, que é um remo, que é um patins, que é um patinete, enfim, será que você está em condições para fazer a caminhada? Entendeu? Então, não adianta. Você tem que, de repente, focar primeiro no que você precisa para depois você fazer outras práticas que aí sim o seu corpo vai estar preparado para fazer. Mas ela perguntou se provoca a fibromialgia. A oxigenação da célula provoca a fibromialgia? Ah, se provoca. Então, nunca li nenhum assunto com essa comprovação, tá bom? Mas que você tem esse comprometimento, tem esse comprometimento nas mitocôndrias, tá? Respiração celular. Isso é super importante para o músculo, por isso que uma das práticas mais recomendadas é o exercício aeróbio, tá bom? Nunca me perguntaram esse assunto, super importante, Renata, não é tão abordado, mas sim, influencia sim, tá bom? Mas a gente não tem respostas 100% exata, né? Enfim, mas tem alguns estudos que falam sim sobre isso. É importantíssimo, por isso que o aeróbio ele é número um recomendado, né? O reforço muscular. Só que aí nem todo mundo tem as condições de fazer esse exercício, como eu falei aqui. Então, talvez, dependendo do caso, ela vai ter que focar em outros pontos, cuidar. Tipo assim, é tipo você pegar um carro, ele tem um puta do motor, ele tem os bancos, volante, sonzão, tudo de bom, só que ele tá só com três rodas, entendeu? Como que você vai andar com um carro de três rodas? O carro não anda, ele pode ter um motor de Ferrari, pode ser uma Ferrari, ele não vai andar. Então é mais ou menos isso, entendeu? Ah, você precisa melhorar a questão de respiração celular, você precisa melhorar as mitocôndrias, você precisa. Mas como que eu vou fazer se, tipo, eu tô com dor no pé, tô com dor no joelho, dor no quadril, se eu ando 5 minutos eu fico destruído, eu vou ficar pior. Ah, falaram que eu tenho que fazer aeróbio, mas eu faço aeróbio eu fico pior. Então é aí que está o erro, a forma de interpretação, de planejamento, de programação, entendeu? Isso é super importante. Só que nem todo mundo consegue dominar esse assunto, né? São poucas as pessoas que investem o seu tempo para esse assunto específico, né?